Olá, sou o professor Alisson Lopes, professor de graduação, pós-graduação em Direito, também coordenador de pós-graduação. E hoje, num projeto inovador que visa conduzi-lo para a preparação do exame de ordem, eu venho falar para vocês sobre a PNL e a neurociência aplicada ao exame de ordem. É isso mesmo. E toda vez que eu falo sobre esse tema, é latente a minha memória emotiva, porque eu fui canalizado, né, a esse assunto através da influência dos meus filhos. É isso mesmo. Eu observava que os meus filhos, eles tinham uma dificuldade, às vezes em algumas disciplinas no âmbito escolar, e facilidade em outros meios, principalmente nos meios lúdicos, nos jogos, nas brincadeiras. E eu passei a observar qual seria o processo cognitivo de aprendizagem. É isso mesmo. Por que eles tinham uma facilidade muito grande para as atividades lúdicas, para as atividades práticas e muitas das vezes atividades que exigiam a leitura, uma concentração ou que necessitava dele uma abstração diante daquilo que estava escrito, eles não tinham o mesmo desempenho? É essa pergunta que fez com que eu buscasse um aperfeiçoamento sobre a compreensão do processo cognitivo de aprendizagem de cada um e aplicar isso na docência de praticamente 2 décadas. Além da formação em Direito, tenho a formação em licenciatura em Filosofia e na licenciatura a pedagogia flui normalmente, né? E aplicando os conhecimentos da filosofia, da pedagogia, a compreensão do direito e a ânsia dos alunos a partir do 9º período em serem aprovados no exame de ordem, fez com que a aplicação da PNL fosse um instrumento excelente dentro da nossa metodologia para ajudar você a organizar seus estudos e a compreender como é que você trabalha o seu processo de ensino-aprendizagem, né? Mais especificamente aprendizagem. Então vamos lá. A gente observa que nós temos 3 processos cognitivos de aprendizagem, mas esses processos não são isolados, ninguém é uma coisa só. Nós temos os visuais, são aqueles que conseguem, no processo cognitivo, uma compreensão, conseguem assimilar, comparar naquilo que lê, naquilo que vê. Por isso os visuais. Isso é muito comum no nosso meio jurídico. A gente pega lá obras com 200, 300, 500 páginas, com nenhuma imagem, só transcrições, só textos. E o aluno consegue compreender a função deles. São os visuais. Quando estuda a legislação seca, uma tortura para quem é sinestésico, para quem é auditivo, o sacrifício da leitura da legislação seca. Por quê? Porque isso é mais adequado aos visuais. Agora, os auditivos são aqueles que, o próprio nome já indica, possuem no seu processo cognitivo de aprendizagem uma compreensão naquilo que ouvem. Eu vejo muitos alunos que eu indico podcast, que eu indico a leitura em voz alta, principalmente legislação seca, que eles têm uma dependência enorme das aulas, por isso mantêm sempre frequentes, né? O professor repete, às vezes ele me faz uma pergunta e consegue buscar na memória quando é que foi dito. Fantástico, né? Quando é que foi dito? Olha, naquele primeiro dia de aula, quando o senhor fez uma referência à obra, o senhor se recorda? O processo cognitivo de aprendizagem dele está muito relacionado àquilo que ele escuta. A gente vê os músicos, né? Já fiz várias tentativas, eu sei que predomino o meu visual, aprender violão. A minha dificuldade é muito grande, porque eu preciso de dispor as notas enxergando cada uma delas. Para quem é auditivo, o som já permite a sua cognição, a aprendizagem, ele consegue tirar um tom, um som de ouvido, né? Já ouviram falar, né? Ele toca de ouvido. Então, são os auditivos. Os sinestésicos são aqueles que aprendem na prática. É isso mesmo. Não por repetição, mas na prática.
minha esposa é uma família de médicos, eu acompanho muito, né, a atividade médica, principalmente dos cirurgiões. Você vê na residência médica como é que eles aprendem a operar. Além do conhecimento doutrinário, técnico que eles têm, eles acompanham profissionais, vê como é feito e aí fazem ainda melhor. Não é um processo de repetição. É o que eu acompanho com o meu caçula. Ele tem uma facilidade muito grande para o futebol. Joga muito bem futebol. E de onde ele aprendeu isso? Não foi de um texto, não foi de uma enciclopédia, como jogar futebol em 10 fascículos. É jogando. Então, o drible, a ousadia, o posicionamento, ele aprende isso na prática. São sinestésicos. Então, quem é sinestésico, ele precisa de uma metodologia associada à prática. E no caso do exame de ordem, vamos canalizar para o exame de ordem? Vamos lá. Então, se você é sinestésico, é muito importante o seu estudo através de resolução de questões e de estudos de questões objetivas. Sim, você aprende com a forma pelo qual é cobrado o seu conteúdo. Quando eu falo dos auditivos, é muito importante você acompanhar as videoaulas. Sim, a leitura do material de apoio, do PDF da apostila, não lhe basta. Você vai recordar da cor da camisa que eu usei na hora que eu estava falando para você de um conceito. O meu exemplo trabalhado na videoaula vai servir para você deduzir ou induzir uma proposição na hora da sua prova. E o visual, uma dependência muito grande da leitura da lei seca e da leitura do nosso material de apoio. A apostila, ela é elaborada numa linguagem dialógica, bastante didática, para facilitar você, visual, a fruir, a compreender, a assimilar, a comparar pela leitura. Então, é muito importante a compreensão do processo cognitivo de aprendizagem e como você vai utilizar isso no exame de ordem. Por isso, no meu AB, nós temos a cada disciplina as instruções para o processo cognitivo que lhe predomina. Ninguém é uma coisa só. Ninguém é somente visual, somente auditivo, somente sinestésico. Nós possuímos os três. Porém, um predomina. E este que predomina nós vamos canalizar para as disciplinas que possuem o maior número de questões e daquelas que nós temos condições de prever aquilo que mais está presente no seu exame de ordem. É isso mesmo. E você deve estar aí perguntando, afinal de contas, eu sou o quê? Nós não vamos ficar aqui só na teoria, nós vamos também para a prática. Por isso, eu vou disponibilizar para você um link onde tem um questionário padrão, não é uma inovação exclusiva, é um padrão que nós utilizamos, talvez você não se recorde, mas tenha feito isso lá no ensino médio, né? É um questionário onde você resolvendo rapidinho as suas preferências, a cada questionamento, você consegue no final identificar se você é predominantemente visual, auditivo ou sinestésico. Eu digo predominantemente. Como eu disse agora há pouco, ninguém é uma coisa só exclusivamente. Então não perca tempo. Vá lá no link abaixo, vá no questionário e procura identificar suas preferências, responda com sinceridade para você identificar o seu principal processo cognitivo de aprendizagem e isso vai mudar seu plano de estudo, vai mudar a forma de encarar as disciplinas, com certeza ter bons resultados. Ok? Forte abraço!